Romanos capítulo de número 8. Todos encontraram? Digo amém. A partir do versículo de número 31 a seguir. A palavra de Deus diz assim: quem diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora vai lá para o verso 38, do mesmo livro de Romanos capítulo 8. Versículo 38 diz assim: porque estou certo de que nem a morte e nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente e nem o porvir, nem a altura e nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos pode separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Agora abra a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo de número 17, e o versículo 37. 1 Samuel, capítulo de número 17, e o verso 37. Todos encontraram, amém? A palavra do Senhor diz assim: e disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e do urso, ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te em paz, o Senhor seja contigo. Amém? Podemos assentar. Graças a Deus. Irmãos, quem lembra da leitura oficial? A leitura oficial foi feita no livro de 46. O Salmo de número 46 começa dizendo o quê? Deus é o nosso refúgio, fortaleza e socorro bem presente na hora da angústia. Quando o salmista começa a dizer ou a pronunciar esses versículos, eu comecei a lembrar-me desta palavra, a palavra de Davi. E também imediatamente lembrei-me da palavra a qual foi dita ao apóstolo Paulo no livro de Romanos, que fala acerca de tribulação, que fala acerca de guerra, que fala acerca de luta que nós vamos enfrentar. E o meu refúgio e o teu refúgio só é em Jesus Cristo. O meu e o teu refúgio nós encontramos em Jesus. No meio das lutas, a qual o apóstolo Paulo, quando ele começa a discorrer o capítulo de número 8, ele fala acerca das tribulações, ele fala acerca das aflições que está sobre o justo, que vem sobre aquele que serve ao Senhor, aprovando a sua fé. Ele começa a discorrer desta forma e desta maneira. Ele começa a dizer: quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Deus? Para nós entendermos o tamanho deste amor, é necessário nós voltarmos no livro de João, capítulo número 3, versículo 16, que diz o quê? João 3,16. Que Deus amou o mundo de tal maneira, que Deus me amou de uma tal forma. Sabe que Deus me ama tanto, e Ele te ama tanto, que Ele me aceita e Ele te aceita da maneira que nós somos. E eu estava ouvindo os hinos aqui, estava ouvindo as mensagens, estava dizendo: meu Deus, quanto mais eu me aproximo de Ti, quanto mais eu chego próximo de Ti, eu necessito que preciso melhorar. Quanto mais eu chego próximo de Cristo, eu necessito que eu aprendo que eu não sou nada sem Ele. Então por isso que Ele me ama, e Ele me aceita da maneira que eu sou, da maneira que nós somos. Mas o que tem a ver essa leitura de Romanos com 1 Samuel capítulo 17? Nessa semana eu estava lendo, na semana passada quando Deus falou comigo em cima desta mensagem, acerca de tribulação, acerca de prova. Eu estava lendo e Deus falou fortemente no meu coração em cima desses versículos. Porque são as lutas, as pequenas lutas,
que me faz ser forte em Cristo Jesus. Para que eu possa, lá na frente, lutar contra o gigante. Eu não vou lutar contra o gigante. Eu não vou enfrentar o gigante sem antes eu ter um preparo. Sem antes eu passar por uma pequena prova. Quem vai para uma guerra não pega um amador. Não pega qualquer pessoa. O irmão Farias sabe, ele é militar. Para sair nas ruas não é qualquer pessoa. Ele tem que ter um preparo. E essas pequenas provas é que vai me preparar para que eu possa enfrentar o gigante. Davi, queridos, ele não ia vencer. Ele não ia vencer o gigante se antes ele não tivesse experimentado, se antes ele não tivesse lutado, se antes ele não tivesse e não conhecesse o seu Deus a qual ele servia. Por isso, que quando o gigante se prepara diante do povo de Israel e começa a zombar do povo de Israel, não só do povo, mas começa a zombar do Deus do povo de Israel, Davi se levanta e diz: eu vou contra este gigante. E eu não vou sozinho. Querido, tu não está sozinho nesta luta. Você não está sozinho nesta peleja. Porque aquele que te chamou para a guerra, ele está contigo. Ele está comigo todos os dias. E ele está nesta noite te fortalecendo para que tu possas levantar a tua cabeça e prosseguir de cabeça erguida na presença daquele que te alistou, daquele que te chamou, daquele que te capacitou, ou daquele que te capacita todos os dias para que você possa enfrentar a luta e no dia certo, ou no dia mau, você passar pela prova. E no meio da prova, quando você estiver na prova, tu só vai abrir a tua boca e vai glorificar a Deus. Porque sabendo que a vitória vai vir. Porque Deus, Ele é contigo. Deus, Ele é contigo. Sabe por que muitas das vezes nós perdemos a vitória? Sabe por que muitas das vezes nós perdemos a batalha? Sabe por que muitas das vezes nós perdemos a guerra? Porque quando nós estamos no meio do preparo, quando nós somos levados ao deserto, em vez de adorar, em vez de glorificar a Deus, nós passamos a murmurar. Por que, Deus, eu estou passando isso? Por que, meu Pai? A vida do meu irmão é tão bela. A vida do meu irmão é tão bonita. E só eu estou passando. Nós sabemos o tamanho da cruz que nós levamos todos os dias. Eu não quero levar a cruz do meu irmão. Eu quero levar a minha, que o meu Deus me deu. E porque eu sei que Ele é comigo. Davi, ele diz assim: o Senhor me livrou da mão do leão e da mão do urso, e Ele me livrará da mão deste filisteu. Davi, ele era um homem, não era um homem preparado em guerra, mas ele era um homem conhecedor do Deus a qual ele servia. Ele sabia que Deus era com ele. Porque Davi, nós sabemos a história, e nos diz que os seus 3 irmãos serviam o exército de Saul, mas porém Davi cuidava das ovelhas do seu pai ou da sua família. E ali diz a Bíblia Sagrada que Davi teve as suas experiências. Queridos, é no anonimato que eu vou ter as minhas experiências com Deus. É no anonimato, só eu e Deus, que eu vou ter as minhas experiências. E Deus está querendo de mim, está querendo de você, que no meio do anonimato, nós possamos ter experiências com Ele. Para quando chegar no dia mau, no dia da guerra, no dia da peleja, no dia da luta, eu vou estar de cabeça erguida dizendo: eu creio no meu Deus que está comigo, eu creio no Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus que me chamou, o Deus que me escolheu, Ele está comigo, e a vitória é minha, em nome de Jesus. O povo de Israel estava lá, o exército de Israel estava, mas o exército de Israel não conhecia o seu Deus, o exército de Israel não conhecia o tamanho do poder do seu Deus. Precisou Deus levantar alguém do anonimato e chegar diante daquele gigante e dizer: eu vou, mas em nome do Senhor Jesus, em nome do Deus de Israel, que Ele vai me dar a vitória. E nós sabemos, querido, o resultado da vitória de Davi foi grande.
Para a vitória ser grande na tua vida, para a vitória ser grande na minha vida, é necessário que eu e você passemos pelas pequenas lutas. E no meio dessas pequenas lutas nós venhamos vencer e conhecer o tamanho do poder do nosso Deus. Do meu Deus. Por isso que no salmo que foi lido, diz assim: o Senhor é o nosso refúgio e nossa fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Crente, não se desespere. Não. Você já viu casa pegando fogo? Do lado do Nordeste tem muito. E tem aquelas mulheres atribuladas, quando a casa está pegando fogo, ela corre e se desespera. Tem crente desta maneira. E quando nós estamos passando a prova, querido, nós temos que reconhecer que o nosso Deus, Ele está comigo, Ele está conosco, porque Ele é fiel. Ele é fiel para conosco. A Bíblia diz que se nós sermos infiel, Ele continua fiel para conosco. Mesmo errando, mesmo cambaleando, mesmo tropeçando, mas Ele continua fiel. Ele continua fiel na minha e na tua vida, porque Ele é o nosso Deus. O Deus Todo-Poderoso. Por isso que Davi ele diz, no Salmo 121, ele diz assim: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Davi conhecia o seu Deus. Por isso que Davi obteve vitória. Nós só vamos ter vitória, nós só vamos ser vitoriosos, nós só vamos alcançar a vitória quando nós conhecermos verdadeiramente o tamanho do poder do nosso Deus na minha e na tua vida. Na minha e na tua vida. Quando nós conhecemos este Deus, nós vamos abrir a nossa boca e vai dizer: o meu socorro está no Senhor. O meu socorro está no Senhor. Por isso, querido, que nós devemos nos alegrar na tribulação. Por isso que o apóstolo Paulo disse: o que vai me separar do amor de Cristo? O que vai me distanciar? O que vai me afastar da presença de Cristo? Muitas pessoas no meio da caminhada têm deixado este Cristo porque não provou ainda do verdadeiro amor do Senhor. No meio da tribulação, no meio da dor, no meio da angústia, volta para trás. Em momento algum, Cristo deixou a cruz. Em momento algum, Cristo disse assim: eu não vou. Eu que vou morrer por esses pecadores, que todo dia, se não fosse a misericórdia do Senhor, Deus matava, Deus fulminava. Eu que vou morrer. Em momento algum, Cristo largou a sua cruz. Em momento algum, Cristo deixou a cruz por causa de mim. Não. Ele tomou a sua cruz e levou pelas ruas de Jerusalém, tombando, cambaleando, se segurando no muro para não cair. E quando às vezes caiu, não largou a cruz, porque ele pensava em mim, pensava em você. Ele pensava em mim, pensava em você, porque ele diz assim, ele olha para mim e diz assim: olha, está ali um pecador, ali está alguém que tem um coração sincero, mas quer servir a Deus e não tem força. Ali tem alguém que tem um coração sincero, quando abre a boca, eu me alegro, porque eu ouço o perfeito louvor, mas ele não tem força, ele não é ninguém sem a minha vida, sem eu estar na vida dele. Por isso é que ele não abandonou a cruz. E no momento da perseguição, no momento da dor, no momento quando eu olho para a minha despensa, que não vejo nada, eu digo assim: meu Deus, eu não vou servir este Deus. É bom, irmãos. É bom servir a Deus. Quando a gente olha para a despensa, a gente vê tudo repleto. É bom. Dá glória a Deus. Mas no momento da prova, no momento da tribulação, no momento da angústia, eu deixo a minha cruz. Eu deixo a minha cruz. Eu deixo a minha cruz. Que amor é esse? Que amor é esse? O apóstolo Paulo conhecia bem este Deus. O apóstolo Paulo conhecia bem. Por isso que no capítulo de número 8 ele começa a descrever acerca disso. O que nos separará? O que vai fazer com que eu venha sair da presença do Senhor? Nada neste mundo vai me impedir de servir
a este Deus. Faça uma reflexão comigo aí. Quem era eu? Quem era você antes de Cristo? Quem éramos nós sem Cristo nas nossas vidas? O que Cristo fez por mim? Além de ter morrido na cruz do Calvário, fez grandes coisas. E o salmista Davi, ele diz assim: o que darei eu pelos benefícios que o Senhor tem feito a mim? O que eu posso dar pelo aquilo que o Senhor fez na minha vida? Bênçãos materiais, coisas que Deus tem dado para as nossas vidas, que só você sabe o que Ele tem te abençoado, a maneira que Ele tem mudado a tua vida. Ele tem feito um 365 na tua vida e mudou a nossa história. Nós temos motivo para continuar firme. Nós temos motivo para continuar firme na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Querido, são as pequenas provas que me faz ficar firme, que me faz ficar forte, para que eu possa vencer o gigante. Lembre-se, se o gigante não se levantou, ele vai se levantar. A irmã deu testemunho aqui que Deus estava derribando o gigante. Mas para Deus derribar esse gigante, irmã, você passou pelo vale. E se eu e você não passou pelo vale, vamos nos preparar. Vamos ficar de pé, para quando esse dia mal bater na minha porta, ou na tua porta, nós possamos estar firmes na presença de Cristo Jesus. É através desta palavra. É através desta palavra e da intimidade com o meu Deus e da intimidade com o nosso Deus que nós vamos vencer. Quando o gigante se colocar diante de mim. Por quê, querido? O gigante tem se levantado diante de muitas pessoas e muitos têm fraquejado. Se você parar um minuto, neste momento, para um minuto e pensa quantas pessoas começou a caminhar com você. Quantas pessoas começou a caminhar com você e hoje você está sozinho. Só você e Cristo. Só você e Cristo Jesus. Muitos deixaram Cristo Jesus para trás. Ou deixaram ou ficaram. E Jesus continuou e você também. Porque o dia mal bateu na porta. E a pessoa não estava estruturada na pessoa de Jesus Cristo. Então, querido, quando o gigante chegou diante de Davi, Davi tinha experiências. Davi era um homem que era segundo o coração de Deus, mas um homem que aprendeu. Aprendeu e tem muito a nos ensinar através da palavra do Senhor Jesus Cristo.